Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. E aê, galera do New Orleans Saints, seja bem-vindo a mais um We That Podcast. Estamos começando diferente porque playoffs mexe com todo mundo, tá todo mundo louco, tá todo mundo gritando. Todo mundo já ficou abismado com o jogo do Eagles contra o Bears, o Eagles que é o nosso próximo adversário. Um jogo em que 1 minuto resumiram o que é a história do Saints. Uma defesa que cede 1 milhão de jardas e um kicker que perde o field goal da vitória. Isso é muito Saints. Eu fiquei com muita vontade de dar abraço nos dois times e falar, cara, eu sei o que vocês estão sentindo. Vamos começar esse Dead Podcast dos playoffs, porque agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar! We That Escalação. E pra já tirar o tender do corpo, hoje a gente tá com um elenco reduzido e com convidados. Tudo bem, Igor? E aí, galera, tudo certo? Estamos de volta aí depois de umas férias. Agora o negócio vai ficar feio. E os nossos convidados vocês já conhecem, começando por ele, Guilherme Sete. Tudo bem, Sete? Opa, tudo bem, Caio? E imagino que tá todo mundo aqui vivendo, esperando às 7 horas da noite do domingo que vem, porque teremos que passar por um final de semana inteiro de playoffs pra gente ver o Saints e vai ser difícil. O legal é que até às 7 horas da noite eu posso ficar louco o quanto eu quiser, porque a partir das 7 horas a dose de adrenalina vai ser tanta que você vai ficar sóbrio em 5 minutos. Exatamente. Né? Falando em ficar louco, estamos também com a Rony Duarte. Salve, boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui em Taboão das Trevas já chegou o carnaval, mas domingo, 7 da noite não chega nunca, cara. We That Podcast. E só pra avisar que a gente fala 7 da noite porque a gente considera pré-jogo como jogo, porque o jogo mesmo é 7h30, né? Ou 7h45. É que 7 horas eu começo a rezar, começo a Exatamente. acender vela. É pré-jogo, você já vê o Sean Payton chegando, você já vê o Drew Brees aquecendo. Já começa a roer a unha, sabe? Aquelas coisas de sempre. Exatamente. Você já começa a imaginar que o jogo vai ser difícil. Tem uma galera na internet falando, o jogo contra o Eagles vai ser fácil. Tadinhos, enganam por tão pouco. Aliás, vamos começar falando disso? Galera, Philadelphia Eagles. Devemos temer? Sim. Por quê? Por quê? Olha, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre isso. 2 pontos que são muito importantes deixar claro. O Eagles que a gente vai enfrentar não é o mesmo Eagles que tomou uma surra da gente de 800 milhões a 2 há algumas semanas atrás. E o Eagles é um time sortudo, é um time experiente e é o atual campeão. Não dá para ignorar nada disso, mesmo a gente jogando em casa. A gente tem que sempre tomar cuidado e sempre temer. Eu acho que o temor, ele começa no respeito ao adversário e você pensar que você tem que usar 110% da sua força, senão vai dar bosta. Eu concordo, devemos temer o Eagles. Importante a gente mencionar aqui dos últimos 6 jogos, inclusive depois da surra que eles tomaram pra gente, eles ganharam 5. A única derrota veio naquele jogo meio maluco contra o Cowboys, que foi no estádio do Cowboys, que foi na prorrogação também. Então a gente essencialmente vai estar enfrentando o atual campeão.
no auge da forma deles da temporada, com um elenco muito parecido com o da temporada passada, inclusive com o mesmo quarterback, que era o reserva, e tá, pra mim, salvou a temporada do Eagles esse cara. Cara, o Eagles é engraçado como, mesmo com a situação totalmente adversa, o Eagles tá voltando e parece cada dia mais forte, né? O Eagles enfrentou pau a pau o time, o Rams, enfrentou pau a pau o Bears, aliás, venceu os dois, né? Não enfrentou pau a pau. A defesa, que é uma defesa que eu gosto muito, que tem uma linha defensiva fantástica. Os defensive backs começaram a jogar bem também. Ontem teve algumas jogadas, né? Aquelas jogadas que o Allen Robinson dava um baile no defensive back, mas é pensar que, tipo, desses 3, 4 jogadores, nenhum tava nos planos de ser titular nessa temporada, né? Que eles começaram a jogar bem também. Aí você tem o Malcolm Jenkins que tá com fogo nos olhos. O ataque renasceu com o Nick Foles, né? O Alshon Jeffrey tá jogando muito bem de novo. O Zach Ertz continua a temporada fantástica. Ontem não foi um dia brilhante, né? O Nick Foles teve alguns lançamentos bem ruins. Mas quando foi pra decidir o jogo, ele foi muito bem. Então é isso que importa no final das contas. Não importa você fazer 30, 40 pontos. É importante ganhar, que seja de 10-9. E o Eagles está mostrando ser capaz disso. Ganhou com pontuações grandes no jogo contra o Texans, né, que foi um tiroteio. E ganhou também jogos apertados como esse contra o Bears, num lugar totalmente hostil, que é o Soldier Field. Vai ser bem complicado enfrentar o Eagles. A sensação que eu tenho é que o Eagles, lógico que ele me dá medo, mas se ele jogar contra a gente o que ele jogou contra o Bears, ele vai levar 42 pontos na lata assim, sem trabalho. É aquilo que a gente já vinha falando há muito tempo. Defesas boas me preocupam. E a defesa do Eagles contra o Bears, eu vi muito mais demérito do ataque do Bears em aproveitar as brechas da defesa do Eagles do que, de fato, uma defesa que, dominou um grande ataque da NFL. E aí, contra-ataque bom, a gente dá um jeito, apesar de que a linha ofensiva do Eagles é escrota de boa. Mas contra-ataques bons a gente dá um jeito. Agora, se a defesa deles jogar o que jogou, eu não vejo o Saints com muita dificuldade para pontuar, não. Eu acho que a defesa do Bears, ela é melhor que a nossa, né? Se você for fazer uma análise da defesa no geral, e o Eagles teve dificuldade, mas conseguiu desenvolver em cima dela. Isso me preocupa, né? Você não pode nem... O Nick Foles é um jogador que você não pode nem chamar ele de reserva, porque apesar dele ser o segundo no depth chart, ele sempre entrou com muita qualidade e sempre resolveu. Ele chega nos playoffs, o cara parece o Dan Marino. É impressionante. Então, eu acho preocupante, porque ontem eu tava assistindo o jogo e eu tava torcendo pro Eagles, ponto. Né? Porque eu queria enfrentar o Eagles, eu tinha medo de enfrentar o Bears numa possível final de conferência. Mas eu acho que mostrar que o ataque do Eagles, quando precisou, conseguiu desenvolver com uma defesa boa, como a do Bears, me preocupa para jogar contra a nossa defesa, que é muito boa, mas eu ainda acho inferior à que a do Bears. Eu queria apontar um negócio que eu concordo com o Caio, que mencionou que a defesa, o ataque do Bears não soube explorar direito a defesa do Eagles, e eu tenho a impressão que depois que se ligaram que o Maddox é um cornerback que ganhou destaque no time, destaque que eu falo em termos de quanto ele joga, tipo, em quantidade, porque ele tem sido bastante explorado, e depois que o Allen Robinson deu um baile nele no segundo tempo, e eu acho que esse pode ser um ponto-chave pra gente no jogo, porque o nosso corpo de receivers é ruim. Podemos concordar que o nosso corpo de receivers é ruim, fora o Michael Thomas? Eu não concordo, vou chamar de péssimo. Eu não vou chamar de ruim, vou chamar de péssimo. Aliás, só pra não perder a deixa, o double move do Allen Robinson em cima do cornerback no touchdown do Bears é um negócio assim que você tem que pôr num quadro. Sim. Inclusive, eu penso assim, uma boa parte do jogo vai ser a gente conseguir colocar os nossos outros receivers no jogo, porque o Michael Thomas, a gente voltou pra ele em diversas situações que o jogo estava difícil, por exemplo, no jogo contra o Panthers, que foi o que a gente ganhou, a gente usou bastante ele, contra o Steelers também foi um jogo que usamos bastante ele vai estar presente no jogo, estando bem coberto ou não, a gente vai envolver ele.
Mas eu acho que o sucesso do nosso ataque depende bastante desses outros, se a gente conseguir explorar esses outros pontos na secundária deles. Então eu imagino que Turcão Smith seja muito importante, Ted Ginn seja muito importante, e é difícil imaginar que talvez o Kirkwood apareça. Pode aparecer uma jogada ou outra, mas eu acho que esse é um ponto muito importante. E também a nossa linha ofensiva. A gente tem sofrido com muitas lesões e a coisa que mais estraga o jogo do Breeze é pass rush interior. E eles têm o Fletcher Cox, que nem o Igor falou, é um dos melhores da liga. Então eu acho que um grande foco do nosso gameplay tem que ser segurar o Fletcher Cox para que ele não atrapalhe o Breeze, e eu acho que essa é a principal chave para esse jogo. Se a gente conseguir segurar o Fletcher Cox, eu imagino a gente tendo muitas chances de vencer esse jogo, mas é mais fácil falar isso do que fazer, então, mas eu acho que eu confio na nossa linha ofensiva para isso. Eu tenho como uma meta, assim, como um exemplo de que a linha ofensiva tem potencial para fazer isso, o jogo contra o Rams, né? Em que a gente tinha a árdua tarefa de segurar o Donald, e a linha ofensiva, a parte interior da linha ofensiva foi muito bem. Depois começou a rodar muito, né, por conta de lesão e etc. Mas a linha titular naquele jogo, com Pitt de guard, o Unger de center e o Warford de guard, aguentaram bem a pancada. Eu acho que a estratégia é fazer mais ou menos o que o próprio Bears fez nesse jogo. O que o Bears fazia? O Bears dobrava. E tipo assim, do outro lado tinha o Tim Jernigan, que não fez uma grande partida. E é um cara que tá voltando de lesão. Talvez ele não volte num grande nível. Então a gente vai fazer assim, vai jogar o Anger e o Warford ou o Pitt, não me lembro. Nossa, não consigo puxar pela cabeça onde o Cox alinha. Mas eles vão dobrar toda hora. O Anger muitas vezes vai jogar ajudando o guard. E aí o outro que se vire, né, com o Tim Jernigan ou o Halotinata, ou seja lá quem for que esteja daquele outro lado. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eu me preocuparia com a saúde do Armstead, que eu não sei até onde ele vai aguentar jogar. Eu me preocupo um pouco o Armstead, porque apesar dele estar sempre quebrado, ele nunca está saudável de verdade, o quanto ele vai aguentar, porque assim, o Eagles varia muito de defensive end, né? Eles jogam com o Chris Long, jogam com o Brandon Graham e colocam o Michael Bennett, né? Então essa variação pode complicar um pouco, pode cansar um pouco o Armstead e ele pode quebrar. E o Pitt também não tá bem saudável, assim, tá 100%. E aí, se começar a ter problemas na linha ofensiva, a gente sabe que o Breeze não vai conseguir desenvolver o jogo dele. Mas se o jogo corrido entrasse, a gente alivia a pressão do Breeze, né? Eu acho que a maior preocupação é equilibrar o jogo. Eu vejo o Saints em momentos de pressão grande, de placar atrás, a gente fica com um jogo muito, muito óbvio, fica um jogo muito, muito fácil de ler. Então eu acho que a ideia é manter o jogo sempre o mais equilibrado possível. Né? Não focar só no Camara, não focar só no Ingram, não focar só no Michael Thomas, mas tentar, eu sei que o nosso ataque ele é limitado em algumas peças, mas tentar espalhar mais esse jogo e equilibrar mais o jogo, porque se ficar dependendo de um ou dois nomes, a defesa do Eagles vai conseguir anular facilmente. É um time experiente também, né? Eu acho que todos estão bastante calejados. Uma questão que eu vi bastante gente mencionando na mídia a respeito do confronto do Eagles com o Bears é que o time do Bears essencialmente era um time que nunca tinha jogado playoff. Acho que pouquíssimos jogadores do elenco já tinham alguma experiência de playoff, e o Eagles de certo modo conseguiu se aproveitar disso, né? Porque venceram o jogo, o Bears não conseguiu ser tão efetivo contra eles a maior parte do tempo, e eu imagino que isso fosse uma preocupação bastante grande assim do elenco do coaching staff do Bears. A gente tem essencialmente o mesmo time da temporada passada, e eu acho que pode ser uma questão de atitude também que resolve esse jogo, porque o Saints motivado, como teve diversas vezes da temporada, é muito forte, né? Acabamos em primeiro. Mas eu tenho um pouquinho, falar pra vocês que eu tenho um pouquinho de medo da gente entrar com aquela atitude que nem foi contra o Bucks, que a gente achava que nosso time era muito forte, a gente começou marcando aquele jogo e depois tudo deu muito errado, a gente não estava preparado para aquele jogo.
Eu tenho um pouquinho de medo disso, ainda mais vindo de folga. Talvez eu esteja excessivamente pessimista quanto a isso, mas eu, por ser um elenco tão jovem, o nosso, mesmo que já tenha tido experiência de playoff ano passado, eu acho que talvez o Eagles possa entrar com uma atitude um pouco diferente, porque eles não tem nada a perder, né? A gente é o favorito. Eu acho que se não fosse o que aconteceu no final do ano passado, no jogo do Vikings, eu teria... Eu tô com o mesmo medo que você, mas eu teria até um pouco mais de medo, né? Porque eu acho que aquilo foi um balde de água fria no pessoal de uma forma tão grande que eu acho que eles vão segurar esse hype o máximo possível. E eu acho que foi muito bom o jogo com o Vikings, o que aconteceu, e logo depois, o primeiro jogo que eles jogaram de novo foi a surra em cima do Bucks, né? Porque ficou aquela coisa, contra o Vikings a gente perdeu por causa de um detalhe, somos um excelente time, perdemos por um detalhe. Foi jogar com o Buccaneers, tomou uma surra, falou, não, peraí, a gente tem que levar isso a sério, a gente tem que jogar direito, a gente tem que jogar de cabeça baixa e com humildade, porque senão a gente vai tomar um pau, né? E com relação ao jogo do Bears, comparando o time do Bears com o nosso de novo, uma coisa que o Bears não tinha ontem, que a gente provavelmente vai ter, porque a gente sempre teve, e vai fazer muita diferença, é que eles não têm QB clutch, né? O Trubisky não é um QB de razoável para baixo, né? A gente tem Drew Brees, que não é possível, ele tem que estar guardando energia, ele não acabou. Eu tenho que pensar nisso. E é importante lembrar que o Trubisky foi clutch, né? Porque ele pegou a bola com 1 minuto, nenhum timeout e colocou o time em posição de field goal. Se o kicker fez cagada, problema do kicker. Mas há de se render as honrarias necessárias ao Trubisky. Eu não gosto, eu acho um jogador razoável, mas ele fez um último drive bom. Não diria ótimo, mas bom. Teve ali alguns erros de tomada de decisão, não sei se foi por parte dele, por parte do corpo técnico, né? Não tem como saber. Nem conheço o Bears o suficiente para poder falar sobre isso. Estaria falando besteira. Mas faltou alguma coisinha ali, né? Não, é que eu só queria comentar que o Raoni falou que o Brees que acha que o Brees não desaprendeu, e eu acho que o próprio Brees já deu uma tranquilizada na gente, né? Porque aquela partida contra os Steelers foi excelente dele, e foi o último jogo dele, né? A última vez que vimos o Brees em campo, ele jogou muito bem. Então eu imagino que para os playoffs ele venha forte, assim como na última temporada, em que talvez não estivesse tão brilhante, e guardou a melhor performance dele para o jogo contra o Panthers no wildcard do ano passado. Eu tô esperando um ótimo jogo do Brees também. E só sobre essa questão que vocês colocaram do time não subir no salto, o Sean Payton tem uma análise legal sobre isso logo depois do jogo contra o Panthers. Eu acho que um ponto que pode ajudar bastante a gente é o resultado do jogo contra o Panthers na última semana. Porque a gente vai falar, mas o Brees não jogou, a gente poupou boa parte não, né? Alguns titulares, porque o Ingram tava lá, né? A secundária titular tava lá, a linha defensiva praticamente inteira tava lá, tirando o Cam Jordan. Então, de uma forma geral, o time titular jogou e ainda assim foi dominado pelo Carolina Panthers. E o Sean Payton, ele aprendeu com um cara chamado Bill Parcells, vocês devem conhecer, um técnico extremamente vitorioso. Ele aprendeu com esse tal de Bill Parcells que a melhor forma de você segurar o hype é criando crises. Então, por exemplo, em 2009, quando o Saints venceu o Super Bowl, na semana do Super Bowl, 2 dias antes do jogo, os times são obrigados a atender a imprensa. Então tem um Media Day. Nesse Media Day, alguns jogadores do Saints chegaram atrasados. Não é nada demais. Não é nenhum problema. Mas foi o suficiente pro Sean Payton fazer um show. E jogar pra cima, e brigar, e reclamar, e etc, etc. Por que ele supervalorizou essa questão? Para criar a crise que trazia o time de volta. E aí o pessoal tava falando, perder para o Panthers foi uma crise que ele não precisou criar. Porque a coletiva dele depois do jogo contra o Panthers foi uma coletiva dura, os próprios jogadores falaram de forma dura, ninguém ficou naquela, mas a gente tava com um time mais ou menos, tanto faz, a última rodada não valia nada. Foi todo mundo pistola para a coletiva. Então, talvez essa crise tenha trazido o Saints de volta para a mão do Sean Payton, como perder para o Bucks criou uma crise que trouxe de novo o Saints de volta para a mão do Sean Payton. Talvez isso ajude o time a não subir no salto, mas
eu tenho também esse receio. Eu tenho receio de que tudo que a gente falou de que o Sean Payton, por exemplo, está guardando as melhores jogadas para os playoffs, a gente chega agora nos playoffs e descobre que está todo mundo errado, que de fato ele está sendo overcoaching, como diz o Igor. Ele já está sendo ultrapassado por outros times da NFL. Temo muito por isso. Ah, cara, eu não sei, é que aquela história, né? Eu não sei até onde os times já sabem o que o Saints vai fazer e até onde o Saints é tão limitado, porque meio que já tá tudo ali, né? Chega uma hora na temporada que não tem mais o que mostrar. E meu grande medo é o Eagles, por exemplo, parar um cara que eu acho que é decisivo no jogo aéreo, o Kamara. O Kamara é o nosso segundo melhor recebedor. Quando ele joga bem como recebedor, o ataque funciona melhor. Que ele tira uma atenção do Michael Thomas e dá espaço. Agora, se conseguirem entender o playbook, ler o playbook bem, eu me preocupo. Quando a gente fez o jogo contra, acho que foi o Panthers, né, que foi um jogo terrível, a gente ficou em dúvida, né? Será que onde que o Saints está? O Saints já chegou ao limite de criatividade? Ou os times já leram o Saints? Eu acho que o Sean Payton tem umas cartas na manga, mas muito vai depender de execução do básico do ataque, por exemplo, o ataque correr bem pelo meio, do ataque conseguir neutralizar os linebackers. E aí ele vai abrir o playbook. Porque se o básico não funcionar, principalmente o Brees ser pressionado pelo interior da linha, como o site falou, ele não ter visão, ele não ter tempo para fazer mais de uma leitura, e o Saints se tornar um time que vai fazer o quê? Lançar a bola pro Michael Thomas. Aí, pra mim, é fim de papo. A gente vai precisar muito do Ted Ginn, nosso querido Ted Ginn. Pode ser muito importante nesse jogo. Contra cornerbacks muito jovens, que são os do Eagles, ele pode ser um cara que pode fazer uma diferença enorme, sabe? A gente, por exemplo, conseguir deixar o Malcolm Jenkins marcando o Kamara, ou o Malcolm Jenkins dobrando o Michael Thomas, e dar espaço para outros jogadores aparecerem. Porque vai ser uma disputa interessante com... Assim, a gente pode lembrar que, por exemplo, o Tre'Quan Smith teve a partida da vida dele contra o Eagles. Teve 157 jardas, 10 recepções e um TD. Verdade. Se, tipo, esse cara fazer essa mesma partida, claro que não precisa fazer a mesma. Se ele fizer, tipo, 80 jardas, ele abrir o campo, e aí o Saints conseguir, por exemplo, abrir Ted Ginn e Tre'Quan Smith de cada lado, jogar o Michael Thomas pro slot, confundir a defesa, cruzar as rotas, dar espaço para alguns jogadores, porque a gente sabe que com o Kamara com a bola na mão, com o Michael Thomas com um pouco de espaço, ele vai fazer a jogada. Então, se jogadores como o Tre'Quan, se jogadores como o Ted Ginn fizerem essa mínima diferença de fazer o Eagles pensar e tentar se segurar nas outras ameaças, é outro jogo. Se o Ingram jogar bem, assim, são muitas questões. O Ben Watson pode... Porque, assim, eu não gosto do ano dos linebackers do Eagles. O Nigel Bradham tá longe de ser aquele mesmo cara que jogou muito no ano passado. Ele é um cara que ninguém esperava nada e ele jogou demais ano passado. O Jordan Hicks volta de lesão e nem tá jogando todos os snaps. Então, assim, o Eagles depende muito da linha defensiva para fazer jogadas. Se o Saints conseguir neutralizar o mínimo que seja, conseguir um mínimo espaço, colocar esses caras no segundo nível, vai ser uma noite bem longa pro Eagles, porque dali pra trás são muitos jogadores inexperientes. Fazer assim, bom, a linha defensiva não vai ganhar o jogo, não vai pressionar o Brees. Quem vai ter que ganhar o jogo é o Avante Maddox, que era um cara que não era pra estar jogando esse ano. É o Crevon LeBlanc, que é o cara que tá no terceiro time na temporada. Ele chegou porque todo mundo morreu na secundária. O Russell Douglas, que é um cara que melhorou, mas é um segundo anista, né? Um cara inexperiente. Aí eu acho que o jogo vira pro lado do Saints. É neutralizar e abrir espaço. Porque se a gente ficar um time muito previsível, não vai dar certo. Eu vejo demais o Malcolm Jenkins dobrando no Thomas metade dos snaps, sabe? Porque, tipo, todo mundo sabe que o Michael Thomas, com marcação individual, abraço, é recepção. O Brees enfia a bola num cantinho qualquer e o Thomas cata.
Então eu vejo ele muito dobrando ali. É o que você falou, a secundária dos caras é inexperiente, ela não é boa, né? É uma secundária ok só, então a gente precisa espalha o campo, espalha o jogo e deixa o menos previsível possível. Faz o que o Bears fez ontem com o Allen Robinson. Coloca esses double moves, cruza rotas. Uma coisa que o Saints sofreu muito por causa de inexperiência no ano passado, por exemplo, são rotas cruzadas, onde os cornerbacks têm que pensar para onde que eles vão. Se eles acompanham, se eles vão, se eles voltam. Coloca situações em jogadores inexperientes que estão jogando junto há pouco tempo. Você vai ter muitas coberturas que vão ficar erradas. Vai ter muito jogador livre. Isso é normal, é absolutamente normal. Faz eles não terem que ler o óbvio. Fazer simplesmente assim, o que você tem que fazer? Eu só tenho que correr com o cara em linha reta. Cruza as rotas, faz eles trocarem de jogadores, faz eles terem que pensar mais o jogo. Aí eu acho que o Saints tem bastante chance de ganhar o jogo, até porque o Drew Brees é um cara muito inteligente. Ele vai saber achar esse espaço. Ele jogou muito bem contra os Steelers. Assim, muito bem mesmo. Ele mostrou que, tipo, calma galera, sabe? Eu tô aqui e eu consigo fazer muita coisa ainda. O Saints sofreu pressão e o Brees soube contornar a pressão e fazer o que ele sabe de melhor, que é conduzir o pocket, abrir espaço e achar o cara livre. Me xingaram no episódio que eu participei porque eu falei que a gente ia perder pro Steelers, né? Eu recebi alguns chupas no Twitter, mas assim, eu sendo bem sincero, eu não contava com o Brees jogando o que ele jogou, né? Eu não esperava que o Brees tivesse uma recuperação tão vertiginosa de um jogo pro outro. Eu esperava menos. Então eu acho que essa é a solução mesmo. E do outro lado, galera, a gente falou muito do Nick Foles, né? Que, aliás, eu não sei como que o Philadelphia Eagles consegue segurar o Nick Foles, porque tem tanto time dando a vida por QB mediano, que não duvido nada que mais uma vez alguém vai querer tirar o Nick Foles do Philadelphia Eagles. Mas, de qualquer forma, além do Nick Foles, quem que preocupa? O que a gente tem que fazer para parar o ataque deles? Porque eu acho que é consenso que a grande arma do Philadelphia Eagles é o ataque, né? A defesa me preocupa mais do que o ataque. Eu acho que a gente tem peças necessárias para parar as principais peças deles. O Jeffrey a gente consegue parar com o Letmore. Se tiver uma boa noite, né? Não acho que é a nota 7 que falaram essa semana, que ele teve uma temporada nota 7, não acho que é isso. Acho que ele fez uma boa temporada. Não, como eu disse em outras oportunidades, não dá para esperar do Letmore o que a gente teve no ano passado, é impossível. Né? E para parar o Darren Sproles, a gente tem a melhor defesa contra o jogo corrido do país, né? Então não me preocupa tanto, sendo bem sincero e bem otimista. Eu acho que a chave talvez seja parar o Zach Ertz, que talvez seja a maior dificuldade dessa defesa, é colocar um cara para jogar com o Zach Ertz mano a mano. Não tem esse jogador ainda. Eu não acho que o Demario Davis seja esse cara. Eu não acho que é um Zalone. Eu acho que vai sobrar pro PJ. Sim. E é uma coisa interessante, estavam falando ontem no jogo, o Foles tem muita dificuldade contra a cobertura em zona, né? E o Saints joga muito em zona, principalmente os linebackers no meio do campo. E ontem ele sofre a interceptação, se não me engano as duas são em zona. Então é algo que o Saints tem que explorar, tentar não deixar mano a mano. Eu acho que o Saints vai alinhar muito o Alshon Jeffrey com o Eli Apple. Eu prefiro o Eli Apple com o Alshon Jeffrey, pelo tamanho e pela velocidade. Prefiro deixar o Letmore com o Nelson Aguilar. Eu me preocupo com o Golden Tate no slot com o PJ Williams. O Golden Tate gosta de jogar contra o Saints. E talvez seja uma grande preocupação minha ele no slot. Mas o PJ Williams melhorou bastante, acho que o Saints vai estar meio esperto nessas jogadas. Eu ia falar justamente disso, que o Golden Tate ele tem um histórico de acabar com os Saints. Eu acho meio bizarro quando você percebe uma coisa dessas, assim, porque é um jogador, tipo, não é, sei lá, que nem tipo o Julius Peppers, sabe? Tipo, era um jogador de referência que sempre jogava bem com a gente. Mas o Golden Tate, cara, nem é da divisão, mas eu tava vendo aqui em 6 jogos de temporada regular, ele marcou 5 touchdowns e recebeu quase 600 yardas, ou seja, o cara em quase todos os jogos dele joga muito bem com a gente.
nessa temporada não deu tão certo. Pode ser só alguma coisa bem aleatória assim, mas eu acho interessante ficar de olho nesse confronto aí. Até porque é com o P.J. Williams, né? Que por mais que tenha melhorado todos os asteriscos e pormenores aí, ainda é o P.J. Williams, né? Então a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas eu acho que esse é algo a ficar bastante de olho. E a linha ofensiva deles também vem numa fase muito boa, né? E aí vai também da nossa linha defensiva saber criar pressão. Eu imagino mais uma vez uma defesa agressiva, como a gente teve uma defesa agressiva durante todo o ano. Agora, será que a gente consegue criar pressão suficiente para incomodar o Trubinsky? O Trubinsky não, o Foles, né? Eu tenho uma palavra, um nome pra você. Cam Jordan. Pronto. Temos qualidade pra atrapalhar o Trubisky, o Foles, o Peyton Manning, quem você quiser pôr ali. Eu amo a nossa linha defensiva, eu acho ela maravilhosa, são meus homens de confiança nesse time. Por isso que eu tô tão confiante na nossa defesa. É isso mesmo, tipo... eu tava falando com eles antes de começar, tipo, como o Jason Peters jogou mal durante a temporada, e aí ele jogou muito bem ontem contra o Khalil Mack. Eu acho que é explorar. Ele vai querer. O Saints vai querer inverter muito, sabe? Fazer stunt, jogar o Sheldon Rankins pra dentro, pra fora e o Cam Jordan pra dentro, pra tentar explorar esse lado esquerdo interno da linha. O Jason Peters jogou muito bem, então vamos ver como ele vai encarar agora outro grande defensive end, com um estilo diferente do Khalil Mack. E a pressão pelo meio pode ajudar muito, pode ser a chave para ganhar esse jogo. Porque se a gente conseguir... O Foles ontem tentou alguns lances sob pressão e ele deu passes bizonhos. Né? A segunda interceptação dele, ele tenta lançar uma bola correndo para o lado enquanto tem um jogador nas costas dele. Tipo, eu sei que o cara tem uma magia toda em cima dele na pós-temporada, mas assim... Ele toma decisões ruins como qualquer outro quarterback em qualquer outro momento. Então assim, colocar pressão no Nick Foles, fazer ele não se sentir confortável, por mais que ele seja um cara que aguenta paulada, que tomou muita paulada nesses últimos jogos, vai ser importante, né? Tirar esse checkdown, tirar o Zach Ertz do jogo, vai ser para ele ter que forçar essa bola pro Alshon Jeffrey, para ele ter que achar uma bola pelo meio. É isso que mas eu acredito que o Rafa falou ali. É uma unidade que tá jogando muito bem. De quem você vai reclamar? Tipo, até dos reservas você não tem o que reclamar. Você não tem o que reclamar do Davenport, fez um ano de calor muito bom pro que a gente esperava dele. O Okafor também jogou demais. O Okafor é um cara limitado, ele não é um atleta fantástico, ele nunca vai ser um cara de 10 sacks, mas ele é um jogador muito consistente. Cameron Jordan é cara pra ser All-Pro, já foi de novo. Aí você tem o Sheldon Rankins e o Onyemata que estão nas melhores temporadas da carreira. O Tyler Davidson faz uma temporada muito sólida e o Stallworth, que é uma grata surpresa. Um bom reserva pra esse time. Dá pra confiar sim. Eu acho que o problema é a secundária não fazer cagada. Tipo, essa é a chave. Tipo, não precisa fazer a melhor da cobertura, mas cagada, né? Não deixa o cara... tipo isso, sabe? Vai cede um touchdown só, 2. Não precisa, tipo, dar 170 jardas pra cada recebedor, sabe? É só isso que a gente pede, não é muita coisa. Deixa só um recebedor com 170 jardas. O Golden Tate, provavelmente. Tá, sem dúvida. Aliás, em cima do P.J. Williams. Pra gente terminar esse assunto Saints Eagles, e já relembrando que o jogo acontece no domingo, é o último jogo dessa semana de playoffs, então é domingo à noite, domingo 7h30, 7h40, por aí, a gente não decorei esse horário, mas sei que é 7 bolinha. Pra gente terminar esse assunto, o quão favorito é o Saints pra cima do Eagles? Começa com você, Setinho. Eu acho que seria meio ingênuo a gente não falar em favoritismo do Saints, mas a questão é a gente dosar ou não esse favoritismo. Eu acho o Saints favorito sim. Eu acho que meu palpite pro jogo seria, se eu tivesse que cravar assim, seria em torno de 30-20, coisa parecida, eu imagino que seja esse tipo de jogo.
Mas a gente tem que ter noção de que o Eagles não seria uma vergonha a gente perder esse jogo. Seria decepcionante, porque afinal a gente teve a primeira campanha e tal, mas o Eagles vem com um time sólido, um time difícil, um time campeão. Os caras foram campeões ano passado, né? Então, somos favoritos sim, mas é um time forte do outro lado, então acho que tem que ser por aí as nossas expectativas. Cara, eu acho que, tipo, se fosse colocar em proporção, acho que seria algo tipo 65-35, algo assim. Porque a gente tem a melhor campanha e joga em casa num estádio que é muito alto, né? Que é muito hostil, né? Que causa dificuldades para o adversário. São fatores que talvez dão essa diferença. Além do time, se você pegar peça por peça, eu acredito que o Saints é um time melhor que o Eagles. Mas, entretanto, todavia, tudo vai se resolver no campo e vai ser um jogo complicadíssimo. Claro que o Saints é favorito, mas eu não espero nada fácil, não espero o Eagles deixando a gente escapar, e vai ser jogo pra gente, igual foi praticamente todos os jogos desse playoff, tirando Houston e Colts, são jogos próximos decididos por meia posse de bola. Se for falar em proporção, de novo, em probabilidade, como o Igor falou, eu diria que é um 60-40 pro Saints, claro. Campeão da conferência, o melhor time da conferência, campeão da divisão, jogando melhor que muita gente. O Eagles é um time experiente, o Eagles é um time forte, o Eagles é o atual campeão, mas é o Saints, é o Dome. O Dome vai estar numa atmosfera absurda, tenho certeza disso. Naipe contra o Vikings em 2009, então eu diria 60-40, mas um placar apertado ali também. Diria uns 24-21, 28-24, alguma coisa assim. Se fosse o Cowboys, a gente já ia estar na final da conferência. Ó! Polêmico. E corre um sério risco de ser o Cowboys na final da conferência. Estaremos no Super Bowl. Ô louco, hein? Eu gostei da confiança do Rafa. Assim que eu gosto. A gente perdeu pro Cowboys uma vez, não vai perder outra. A gente não é o Panthers pra tomar varrida numa temporada, sinto muito. Eu só vou lembrar, Ra, que o ano passado a gente perdeu pro Vikings 2 vezes. Esquece isso aí, cara. Foco. Um a gente não perdeu, a gente né? Foi o jogo do Yes. Aquilo não foi uma derrota, aquilo foi um aprendizado, porque depois dali o Adrian Peterson foi perdendo espaço, o Kamara apareceu, né? O que foi isso? Aquilo foi um momento sublime de abertura de olhos na vida do New Orleans Saints. Foi um momento de revelação. Exatamente, um momento de revelação. Sabe aquele momento que você olha e sua vida muda? É aquilo. Pum, ali nasceu o novo Saints. Saints e Eagles, ele me dá uma memória legal, que é Saints e Eagles nos playoffs de 2006. O Saints pegou o Eagles exatamente no divisional. O Eagles naquela época, o time comandado por Jeff Garcia. Vocês lembram do Jeff Garcia? Lembro. O McNabb machucou, né? Então, era o Jeff Garcia o titular daquele time. Eu tinha 10 anos, eu não lembro. Também não é pra tanto, né? Mas o Jeff Garcia, pra quem não acompanhou, ele era, sei lá, como que a gente pode deduzir como a gente pode traduzir um Jeff Garcia? Um Bridgewater? Sei lá, Chase Daniel. Chase Daniel. Não, o Jeff Garcia foi bom. Ele era nota 6, vai. Ele era aquele reserva que todo time queria, sabe? O Nick Foles? Não, ele é bem pior que o Nick Foles. Mas sei lá, ele é tipo esse quarterback que fica mudando de time que nem troca de roupa. Ele fazia isso. O Fitzpatrick, então. Acho que o Fitzpatrick pode ser uma boa. Boa. O Jeff Garcia era um Fitzpatrick com... o Jeff Garcia era um Fitzpatrick com menos mágica e um pouco mais de talento. E esse jogo teve uns touchdowns mais legais que eu já vi do Saints, que é um touchdown corrido do Deuce McAllister, que era uma corrida acho que para 5 jardas, e ele sofre um contato com 3, sobem, 5 jogadores do Eagles em cima dele, ele tratora os 5 jogadores e cai exatamente conseguindo botar a bola na linha de gol, fazendo touchdown. Acho que até foi o touchdown da vitória. Muito legal essa lembrança. Foi depois a gente venceu... Você lembra disso também, né, Sérgio? Lembro. Esse jogo
Cara, eu não manjava muito, foi a primeira temporada que eu acompanhei o Saints, acompanhava de longe, assim, Ninguém de nós manjava. Eu fui acompanhar mesmo mais pra frente, assim, acompanhar toda semana e tal, mas foi um momento legal, né? É bizarro a gente pensar, depois que a gente olha pra trás na história do Saints, você vê um time como o Saints naquela temporada jogando em casa no divisional, depois de uma folga. Tudo bem que foi um ano que o time com 10 vitórias conseguiu uma folga no primeiro round, mas foi um momento muito legal na história do Saints. E certamente todo mundo tá pensando nesse jogo aí nessa semana e também no jogo de 2014. No começo de 2014 enfrentamos o Eagles na Filadélfia e ganhamos o Eagles do Nick Foles. Era esse Grande o jogo que eu ia puxar na memória também agora pra galera mais nova, tipo o Igor e o Ra, que lembram dessa partida. Te fuder, rapaz, sou mais velho que você. Meses! Eu tenho uma recomendação para quem é torcedor do Saints há menos tempo. A gente inúmeras vezes tem brigas em grupos por conta de quanto tempo torce e tudo isso, mas procurem ver o Saints de 2006 até mais do que o de 2009, porque o Saints de 2006 é um Saints tão especial, porque é a volta pro Dome, é um time com QB novo, com técnico novo, é todo aquele espírito novo, você tem Gilson McAllister, você tem Reggie Bush, você tem o Colson jogando, esse time todo jogando de uma forma tão legal, que eu acho que vale a pena procurar os jogos desse time para assistir. O de 2009 também, lógico, mas esse time ele tem um carinho ali. Foi o primeiro ano que eu acompanhei o Saints. Eu comecei a acompanhar o Saints por conta do Reggie Bush, mas tem um carinho especial no meu coração esse time aí. Reparem que o Raoni só fez comentários sobre jogadores do ataque, porque é importante mencionar que a nossa defesa, eu não sei como essa defesa não era uma das piores da liga, porque muitos jogadores do elenco foram piada do time por anos a fio, assim. A gente tá falando de Fred Thomas, a gente tá falando de Charles Grant, a gente tá falando de Scott Shang, que foi campeão no time, mas todo mundo ficava morrendo de medo dele fazer merda, e era tipo o PJ Williams daquele time, assim. Era o ano de Hulk do Roman Harper. Exatamente, que há controvérsia sobre o quão bem esse cara jogou no Saints, né? Mas eu acho isso interessante, você olha esse time, eu acho que foi uma energia tão forte que tomava conta daquele time, que o time, mesmo sem um pouquíssimo talento na defesa, amparada talvez só por uma boa temporada do Will Smith, esse sim, um grande jogador da história do Saints, e também do Charles Grant, naquela temporada também jogou bem, esse time foi indo, e infelizmente a gente tomou um vareio na final de conferência aquele ano. A defesa, você vê a defesa tomando 45-10 no time do Rex Grossman. Acabou a mágica no NFC Championship Game. Aliás, a nossa linha defensiva tinha Will Smith, Brian Young, Fred Thomas e o Charles Grant. Como chega, né? Como não é primeira posição, né, no draft? Um time com Brian Young e Fred Thomas de defensive tackles, né? É um negócio absurdo. E aí 2013, né, Igor? Você lembra com um pouquinho mais de carinho esse jogo. Grande Lance Moore, né? Fazendo touchdown e dançando na Filadélfia. O Saints ganhou com um chute do grandioso Shane Graham, ou Greg Hart. Agora eu vou confundir, porque eu sempre confundo os kickers. Foi o Graham. São todos. O Saints tem o mesmo kicker durante 32 anos, que é um cara que chutava tudo errado, mas de vez em quando salvava o Saints. Ele pode ver depois. Só de não ser o John Carney já é bom. O Hartley nunca foi um grande kicker, mas ele ganhou jogos importantíssimos pro Saints, e o Graham também. Nunca errou um chute importante. Exato. Hartley nunca errou um chute importante. Mas errou vários sem importância. Ele era muito medíocre, mas a hora que precisava chutar pra valer, ele ia lá e metia lá dentro. O bicho era fudido. É importante lembrar que no NFC Championship Game contra o Vikings, que ele chuta o field goal da vitória, ele tinha perdido o field goal naquele jogo. Sim. Pra reforçar isso. Ele era ótimo em chute decisivo e péssimo em chute que não valia nada. Eu cheguei a dizer que o Hartley era meu maconheiro favorito. Eu não sei. Ele foi suspenso por conta de maconha uma vez.
Foi mesmo. E ele Caralho. era um dos meus jogadores favoritos daquele time. Melhor Ele era kicker do maravilhoso. mundo, cara. O kicker maconheiro. Ele era meu maconheiro favorito. E assim, só pra deixar claro o quão velho a gente tá, vocês estão falando da primeira temporada do Roman Harper. Dá um Google na cara dele. O maluco não tem mais um cabelo preto na cabeça. Parece Hoje- que nevou na cabeça de Roman Harper. Hoje ele é técnico, pra você ver o quão novo ele era, tá ligado? Então, né? Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Pra gente partir nesta fase final do podcast, tem uma notícia que é a assinatura de contrato de extensão do Josh Hill. Assinou um contrato de 3 anos, 8 milhões mais ou menos, 8 milhões e uns quebrados. Alguma avaliação positiva, negativa, alguma objeção em relação a isso? Não é bom, mas é barato, né? Então, Tá bom, fica lá bloqueando e é isso aí. Fim de papo. foi melhor essa temporada do que a gente esperava. Convenhamos. Jogou mais do que a gente esperava. E... Tá, fica lá. É um cara legal. Eu fico me perguntando quanto tempo a gente vai ficar sem um tight end, né, cara? Porque desde que o Jimmy Graham foi embora, não tem tight end, né? O Ben Watson teve uma temporada boa, mas que inclusive fez um belo contrato pra ele depois no Ravens, mas a gente já tem, acho que não tô conseguindo, acho que não lembro quando foi exatamente essa temporada boa do Ben Watson, eu acho que foi em 2014, mas isso faria de 2015, 2016, 2017 e essa temporada assim a gente tem um tight end que preste. Porque são caras aí que de vez em quando aparecem, mas que não são fatores para quando alguém está planejando um jogo você tomar conta deles. Pra Tyrande a gente vai ter que ficar de olho no draft, que eu gosto dessa classe. Uma classe interessante, tem uns nomes interessantes. Talvez a gente faça algum movimento pra ter um jovem. Mas isso é Não papo sei pro o ano que vem. que a gente vai dar, né? Mas... Ah, vai dar uma escolha do outro ano, né, velho? Como sempre. E para terminar, a outra partida da NFC é o jogo que promete fortes emoções, partida entre Dallas Cowboys e Los Angeles Rams. O que os senhores esperam? Eu espero uma vitória do Rams. Eu não gostei do Cowboys nesse wild card aí. Eu tive a impressão que um dos maiores responsáveis pela vitória do Cowboys foi o play caller do Seahawks, que Sim. se você pode, acho que é difícil você ver uma coisa tão unânime quanto o pessoal falar mal desse cara depois desse jogo, assim, eles tentavam corridinha pelo meio, uma linha do Cowboys muito forte que anulou. O Russell Wilson não estava jogando mal, fez ótimos passes a partida inteira e não jogou. E o Dak Prescott também, achei que teve uma partida muito fraca, apesar de ter conseguido, marcou touchdowns, aquela corridinha no final, mas eu tive a impressão que muitos passes flutuantes, assim, que uma defesa um pouquinho mais inspirada não daria chance para esse cara naquela partida. Eu não gostei do Cowboys, mas o Rams também não vem tão bem, né? Eu imagino que talvez o fator jogar em casa pese bem para eles nessa, e eu imagino que o Rams vença e talvez faça final de conferência com a gente, né? Eu espero que vença o pior, porque eu quero ter um caminho fácil. Eu não gosto dessas coisas de tem que enfrentar o melhor, o campeão tem que enfrentar o melhores. Não, se quiser colocar o Lusa Lions pra jogar com a gente na final de conferência, ok pra mim, tranquilo, com todo respeito a quem for do Lusa Lions e estiver ouvindo aí, um salve pra vocês. Mas eu acho que vai dar Rams, mas eu prefiro enfrentar o Cowboys. Cara, o Sérgio tá falando que o Prescott teve uma partida ruim, eu diria que ele teve uma partida de Prescott. É isso que o Prescott é isso que ele traz pro jogo. Ele vai ser um cara que vai ter uma jogada que você fala uou, e vai ter 15 outras que você fala, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo na NFL, tá ligado? Esse é o nível do Prescott. Muito me preocupa o Rams. O Rams parece que entrou nesses playoffs como um time meio, sabe, xoxo. Era um time que tava voando, só que é um time tem muitos buracos ainda, né? É um time que precisa se preparar mais, talvez. Mas
ainda é mais forte que o Cowboys. Se o Aaron Donald jogar bem, e ele vai jogar bem, e o Prescott não ter tempo para lançar, vai ser difícil. Se o Zeke Elliott não tiver espaço, principalmente o Zeke Elliott, porque ele que abre o jogo pro Cowboys. Se der a bola na mão do Dak e falar, vai Dak, ganha esse jogo aí, menino. Sem uma boa corrida, sem nada do Zeke Elliott, vai ser bem difícil pro Cowboys. O Jared Goff também. O Gurley, eu não sei a situação física do Gurley, né? O Gurley é um cara que perdeu os últimos jogos por problemas no joelho. E o Goff, sob pressão, a gente já viu que ele não toma as melhores decisões do mundo. E isso talvez preocupe bastante, porque o McVay faz de tudo para dar as melhores situações pro Goff. Só que o Goff tem algumas dificuldades. Ele tem uma partida contra o 49ers, contra o Vikings, desculpa. Que é uma partida linda, que ele parecia falou, bom, agora o Goff vem para ser um dos melhores QBs da liga. Depois ele volta a ser o cara irregular que ele era na faculdade, em Califórnia. Eu acho que é um jogo bem aberto, na verdade. Se o jogo ficar na mão da defesa do Cowboys, eu não duvidaria do Cowboys ir pra final de divisão, não. E pra mim tanto faz. Eu acho que o Saints é melhor que os dois e tem muita chance de ganhar dos dois. E antes da gente terminar esse Idade Podcast, alguns recadinhos. Primeiro, mandar um abraço pra galera que curte e segue a gente no Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, se quiser participar, só pedir pra gente nas nossas redes sociais, a gente manda o link. Então, mandar um abraço pro Paulo Siqueira, pro Rafael Amário e pro Carlos Carvalho, que mandaram mensagem pra gente pelo Telegram. E temos também uma mensagem importante, por parte principalmente da Gé. Primeiro que ela que não pôde participar hoje porque ainda está se desintoxicando de todo o tender, pernil que comeu durante todo esse fim de ano. Acabou a promessa dela da temporada regular. E desde o momento que acabou a temporada regular até esse finzinho de 2019 aí, né? Se pensar esse restinho de ano que falta, ela prometeu que vai beber um monte todo dia. Então, por isso também não está hoje aqui no podcast. Mas ela avisa que o resultado dos melhores do ano, a enquete que a gente fez nas nossas redes sociais, vai para o blog ainda esta semana e pede para avisar os senhores em relação à zica reversa. Eu vou ficar aqui. É sério mesmo que vocês continuam falando de zica reversa, cara? Sensacional. Sensacional. Eu tô parado no estacionamento, esperando a Tatiana comprar um negócio pra mim na farmácia e vocês estão falando de zica reversa, cara. Eu me recuso a falar disso, pai. Eu só entrei pra matar a saudade de vocês, cara, porque eu tô offline esses dias. Não, aproveita as férias aí. Pai que neste fim de semana está sendo esse fim de semana, esses próximos dias, é nosso representante na terra dos States. Eu acho que... Um recado pra você. Eu conversei com meia dúzia de torcedor do Cowboys aqui, os caras estavam com o cu na mão de pegar a gente, tá? Vão pegar e vão apanhar. Pode falar que é recíproco, tá? Quando você encontrar com eles, fala que a gente também tá com o cu na mão. Agora eu não tô mais, agora vão pegar o Eagles. E eu tô mais ainda agora, na verdade. Mas com essa participação espetacular do pai, a gente termina mais um Ideia de Podcast, avisando que essa porra de zica reversa não funciona e que, se Deus quiser, estaremos vencendo o divisional no domingo às 7 horas da tarde. Ou da noite. E como eu queria ter uma máquina do tempo pra entrar agora... Isso aí vai pro ar? Oi? Isso aí vai pro ar? Lógico que vai. Claro. É lógico. Falou, pai. Boa viagem. Só vim atrapalhar vocês. Tchau. Nunca. Que isso, ajudou demais. Tchau pra vocês. Falou. E a gente queria entrar numa máquina do tempo pra sair logo na hora do jogo, porque tá todo mundo ansioso. Galera, prazer imenso. Começando pelas visitas. Beijo no coração. Falou, boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou disponível sempre que vocês precisarem, quiserem, me chama que a gente grava. Queria mandar um abraço pro Flina, que ele ficou bravo que eu não mandei abraço pra ele da outra vez. E falar que nesse momento eu tô assistindo o nosso próximo QB jogar o CBS, tá? Togar Vailoa ou qualquer outra coisa que seja. Vai ser o nosso próximo QB porque ele é havaiano e canhoto. É a cara do Saints. Abraço. Falou, Sete.
Falou, pessoal, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. 2 coisas que eu queria falar aqui antes de terminar. A primeira é que se tem uma coisa que eu acho que não tem como afetar os Saints é zica, porque se você começa a olhar as infâmias da história dos Saints, você vai ver que zica é uma coisa que não pega no Saints porque é uma coisa que é o Saints. O Saints é praticamente uma zica só, você começa a olhar as coisas, é kicker no primeiro round, é Ricky Williams, é furacão que ferra tudo, é muito... Acho que é muito ingênuo a gente pensar que alguma zica pode afetar esse time depois de tudo que já aconteceu com ele. E a segunda é uma historinha rapidinha. Pra quem não sabe, Seth, só sobre isso, pra quem não sabe, na época da AFL, do Arena Football League, New Orleans tinha um time nessa competição que se chamava New Orleans Voodoos. É isso que eu ia falar, a terra do voodoo, porra. Porra de zica, mano. Uma historinha que eu queria contar também, o segundo recado, é que, já que eu mencionaram o meu ídolo, Garrett Hartley, ele postou um vídeo no Twitter dele tentando dar uma força para o Cody Parker depois do chute que ele errou, que ele contou que durante a temporada de 2009 ele errou um chute decisivo. Foi um chute de pouco mais de 30 jardas contra o Bucks, que era para vitória. E que depois desse jogo, o John Carney, que era o kicker que disputava a posição com ele, apareceu na casa dele com uma pizza e cervejas para eles curtirem a vida, para tentar superar isso. E ainda bem que deu certo, o Hartley teve uma pós-temporada fenomenal. E eu espero que o Will Lutz beba dessa mesma água, porque a gente vai precisar dele. Um abraço, galera. Até mais. E dessa forma a gente termina mais um IDET Podcast, torcendo muito para que chegue logo no domingo, que a gente vença no domingo e que esse não tenha sido o último podcast com o Saints nos playoffs em 2019. Lembrando que você pode seguir a gente no facebook.com/SaintsBrasil, no twitter.com/SaintsBrasil09, também seguir a gente no nosso blog, o saintsbrasil.blogspot.com. E temos muitas novidades sendo preparadas ainda para este restinho de temporada e principalmente para a off-season e a temporada regular de 2019. Então fique ligado que está só começando. Valeu, galera! Um abraço a todos. Cuidado. Porra, a participação do pai maravilhosa. Sim, mano, eu quero muito ouvir isso. Depois eu só vi o pai. Eu pensei que era combinado. Daí eu vi o Caio, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Tipo, não tô...